e chegou a minha Logitech Brio 4K. Vamos combinar aqui, né? Essa webcam do Mac FaceTime HD é bem horrível. O Mac bem que poderia ter... Parou no tempo a webcam do Mac. Bem que o Mac poderia ter a qualidade de câmera que a gente tem no iPhone. A própria Brio 4K, ela, em termos de volume, ela talvez tenha um volume até equivalente. Ela é mais ou menos como se fosse um charuto, do tamanho de um charuto, mais ou menos, para te dar uma proporção. É como se fosse 1/3 do iPhone. Você coloca ele em modo paisagem e tira o terço inferior e 2 vezes mais grosso, né? Para te dar uma noção mais ou menos de tamanho. Então, em termos de volume, seria o equivalente a 2/3 do iPhone. Na qualidade, poderia. O iPhone, ele não tem... Quando você olha a foto, quando você olha os vídeos, eles têm qualidade de câmera. Eles não têm qualidade de webcam. Você pega a Brio 4K, você olha... A imagem é boa. Ela tá muito acima da média. Só que é qualidade de webcam, né? O conjunto ótico, né? É meio assim. Eu vou falar disso mais pra frente. Antes, falar de outro problema que a gente tem no Mac, que é a questão do driver. Por mais que no Mac a coisa seja plug and play, e assim é vendido, e isso é verdade para câmeras, para esses acessórios básicos. Quem usa, por exemplo, uma interface de áudio profissional, sabe que um Mac tem também os seus drivers. Sai uma versão nova de macOS, periga de não funcionar. A interface é bem feia, vamos combinar aqui, e nem sempre você tem o software. Por exemplo, a minha antiga webcam, a C920, que é Full HD, bem acima da média, ela não tinha opção para você bater o branco, para fazer o balanço de branco, né? Mostrar, não, tá muito azulado, tá muito amarelado, fazer essa correção. Não tinha software para você fazer o zoom, para você fazer o pan. Eu usava um genérico, um aplicativo genérico, que eu até passei já como dica aqui no Cocatec, que é o Webcam Settings, que acaba sendo meio genérico essa interface de webcam, e fizeram um aplicativo para isso. Aplicativo até simpático, né? Não tem uma interface tão feia quanto a dos drivers. Para Brio 4K, você tem software para Mac, o que é uma coisa boa. Você entra na página de download, tem para você fazer o download do software e também uma atualização de firmware. Já cheguei instalando e colocando o firmware novo, até um geladinho. Será que vai dar zica? Será que vai funcionar tudo direitinho? Mas coloquei o firmware, não teve nenhum problema. Agora, para instalar o software foi meio penoso, porque eu instalei o software e... Peraí, ele deu lá o ok, tá, foi instalado, mas... cadê o software? Onde é que ele foi parar? Como é que eu abro o software? Fui lá no aplicativos, fiquei olhando. Cadê Logitech? Não tem Logitech aqui. Brio, cadê Brio aqui? Não tem Brio aqui. Fui lá nas preferências do sistema para ver se estava ali ou como abrir as configurações, mas nada. Aí fui no site, baixei de novo, instalei de novo, e aí eu reparei que o nome do software era Camera Settings. Talvez tenha faltado atenção da minha parte, né? Porque o nomezinho tá lá, Camera Settings, e esse é o nome do aplicativo. Fui procurar o Camera Settings lá dentro da parte de aplicativos, tava lá, abriu. Garoteei também, além de não prestar atenção no nome do que eu tava instalando, eu garoteei também porque eu poderia ir lá nos aplicativos, ordenar pela criação e achar o aplicativo. Talvez eu estivesse com viés, talvez, né, tava procurando ali o Logitech, talvez estivesse desatento, mas o fato é que eu não posso dizer aqui pagar de esperto, não, instalei, não. Tô dizendo o que aconteceu comigo, não posso dizer que eu não sofri para achar o aplicativo. Nesse aplicativo, você muda o ângulo de visão, tem 3 ângulos de visão, você tem 90 graus, 78 e 65. O padrão, a C920, por exemplo, o ângulo de visão, 78 graus. Essa configuração pode parecer uma bobeirinha, mas isso é bacana porque você tá no seu escritório, você tem que fazer uma conferência, e o quanto o ângulo for menor, o quanto você conseguir concentrar em você, melhor. Você não precisa mostrar a mesa do carinha do lado. Ah, Coca, mas aí você pode aproximar, né? Você aproxima a câmera, pega uma câmera padrão aí, se aproxima, ela vai ficar pertinho ali, não vai mostrar a câmera do colega do lado. Sim, mas aí também você vai ficar muito próximo da câmera, você vai ficar grandão. Então é uma coisa legal. Você tem um modo wide, a resolução dela, ela consegue fazer até 4K, mas não é aquele 4K o dobro de 1080, porque tem vários 4K, né? Tem Ultra HD, enfim. O padrão seria o 3840 por 2160, que é o dobro do 1080p, só que vai até 4096 por 2160. Isso numa taxa de 30 frames por segundo. Full HD faz 30 ou 60 frames por segundo. Em 720 faz 30, 60 e até 90 frames por segundo. Tem zoom
zoom digital de 5 vezes. Pelo aplicativo você até move, né? Você pega a parte do quadro que você quer. O 4K também é uma coisa boa, porque você consegue dar, se o teu vídeo for em 1080, você pode dar um zoom, né? Você aproveita que tem mais informação, você pode dar um crop ali pro 1080. Autofoco, tem sensor infravermelho e também LED infravermelho pro Windows, né? Usar com o Windows Hello, isso não vai afetar o Mac. O microfone é dual e omnidirecional com cancelamento de ruído. Eu fiz um vídeo e mostra bem o cancelamento de ruído, que não tem na C920. Então você vê que o áudio da 920 é bem ruidoso e já na Brio o áudio fica mais clean, que de novo é bom para essa privacidade para você fazer uma conferência no trabalho. Na verdade, cancelamento de ruído é bom em qualquer lugar, né? Tem HDR, então, e fica boa, fica bem boa. As cores numa webcam geralmente são lavadas. No vídeo onde eu comparo o áudio, eu também coloco lado a lado duas imagens gravadas. As duas câmeras estão lado a lado. Eu vou deixar o vídeo aqui nas notas do episódio, aí você pode comparar. Você vê que tem um brilho, né? O HDR faz diferença. É uma webcam, né, de lente bem clarinha, que se chama, né? Que é uma... não precisa de muita luz. Mesmo essa luz de teto padrão, a imagem ela fica boa, impressionante. Eu quando gravo vídeo tem uns spots de luz que ficam na minha frente, até refletem no óculos. O pessoal fica nervoso com isso, preciso conseguir um óculos com as lentes amarelas, mas anti-reflexivas. Tô devendo. O que é mais de qualidade da câmera? Tem uma coisa que eu achei bacana, você pode tapar a câmera, né, por questões de privacidade. Será que tem alguém espiando alguma coisa? Você pode baixar, tem uma tampinha, digamos, só pra fechar a câmera, mas é elegante, não fica feio não. Tem aquele suporte tradicional já da C920, uma espécie de C pra você colocar a câmera em cima da tela, né, do monitor, em cima ali da tela do seu notebook, e você pode tirar esse mini suporte e colocar num tripé tradicional. Além disso, na parte de software, tem um carinha que ele remove o background. Seria bacana se funcionasse lá Face ID, né, reconhecendo o rosto, com infravermelho, mas eu não consegui testar isso no Mac, eu não achei, esse software eu não achei no Mac. Eu andei pela internet, a galera falando, depois que eu instalei essa troca de background, a coisa parou de funcionar, ficou meio assim, então eu nem me atrevi. Outra coisa, essa câmera, ela não tem compressão. O que ela manda pro computador é o MPEG lá descomprimido, não manda, acho que a C920 manda em H264, manda um formato compactado, então você tem que ter banda. No ScreenFlow, como falei, funcionou bem 100% das vezes, não tive problema com o ScreenFlow. Quer dizer, mais ou menos, eu só consegui gravar vídeos a 30 frames por segundo, isso em HD e Full HD, onde teoricamente eu conseguiria fazer até 90 no HD e 60 no Full HD. Talvez o ScreenFlow não suporte esse frame rate, embora ele tenha suporte a 60 frames por segundo, talvez ele não consiga gravar, puxar da webcam com esse frame rate. No 4K é pior ainda, porque no 4K a cada 3 frames ele perde um, isso a 30, então grava na prática 20 frames por segundo. E não é uma questão de banda, tem que prestar atenção nisso, porque se você tiver uma USB 2.0, né, você acaba ficando limitado na banda. Tem que ser USB 3.0 e no meu caso, USB 3.0 não é problema de banda. Acredito que seja alguma zica mesmo no ScreenFlow. Assim como também no Hangouts, na quarta-feira eu gravei a área de transferência e o Marcos Mendes falou, olha, parece que tá perdendo alguns frames, embora o retorno do meu vídeo que eu tava vendo na tela parecia estar bem fluido. Aí no meio entra flash, entra trocentas coisas, pode ter algum probleminha aí no meio do caminho. Lembrando que quando é Hangouts, nem pega Full HD, nem pega 4K, nem nada. É só 720 e pronto, acabou. Teria que testar no Twitch. Twitch, ele aceita fazer streaming de Full HD e 30 e 60 frames por segundo. Enfim, Hangouts, que acaba sendo padrão, também não testei no Skype, mas no Hangouts você fica com HD a 30 frames por segundo, mas como tem o HDR, você fica com aquela qualidade, né, boa, né? Você fica com as cores mais vivas. Chega até a parecer fake, mas você repara que é bem frágil a coisa toda. Teve uma hora que a tela ficou deslocada, tipo 10%, né? Uma faixa vertical de 10% a última parte do lado direito da imagem tava aparecendo do lado esquerdo. Tava deslocado, como se você tivesse puxado a tela, né, um pouquinho pro lado, né, e aquilo que ficou de fora da tela tava, né, do outro lado que apareceu quando você puxou. Tipo, sabe quando você vê um vídeo e aparecem aquelas barras pretas? É como se tivesse aparecido uma barra preta, só que não preta, né, com o conteúdo da imagem. Deu uma bugadinha, tive que desconectar a câmera, conectar de novo e voltou. Talvez se matasse o Chrome, não, o Hangouts, voltasse igual. Outro problema que eu encontrei, quando eu abri o Hangouts junto do ScreenFlow, a imagem ficou pixelada, como se não fosse possível alimentar 2 programas, né? Nem sei se a C920 consegue alimentar 2 programas. Eu diria que sim, mas eu não testei. Não me lembro de
de ativamente querer gravar em 2 programas diferentes a webcam. Mas como eu tava futucando na Brio, aconteceu essa situação, mas não acredito que seja a realidade no dia a dia. Enfim, resumindo, é uma câmera que o funcionamento, a parte de software, você reconhece que é frágil, não é sólido, não é robusto, você fica meio desconfortável, mas pro que eu vou usar no dia a dia, que é hangouts, fazer uma aula ao vivo, gravar um treinamento, atende bem. Vou gravar não em Full HD, vou gravar em 2K. O setup que eu montei aqui, vou gravar em 2K, faço crop para Full HD. O microfone vai ser esse que eu já uso para gravar o podcast, o Rio PR40. O produto final não vai mudar muito. O que vai mudar é que a imagem vai ficar mais viva com esse HDR, vai ter uma melhora na qualidade da imagem, mas a resolução, afins, como se fosse a 920. Gostei da câmera, tô contente com o resultado. Espero que um dia a parte de streaming passe a suportar 4K, porque o 4K ainda não virou padrão. Cocatec.